Sejam muito bem-vindos ao Papo V2. Nós estamos hoje no 8º episódio, o podcast da V2 Marketing para a Internet. Eu tô assim meio emocionada porque eu tô aqui hoje com duas presenças ilustres. É isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar sobre saúde, mas a verdade é que a gente vai trazer muitas histórias legais aqui no dia de hoje. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Hoje eu tô aqui com o Dr. Rodrigo Macedo. O Rodrigo, ele é médico, casado com a Virgínia. Ele é de Vassouras, no Rio de Janeiro. Graduado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, especializado em ultrassonografia pela Cetros. Eu também estou aqui com o Dr. Tiago Lucarelli, essa personalidade, esse ortopedista, cirurgião de quadril. O Tiago é de Caratinga. O Tiago, gente, ele é apaixonado por motociclismo, ciclismo, ele é adepto do CrossFit, também tem formação, também passou pelo Cetros e fez um intensivão lá em ultrassom. Inclusive, a gente até descobriu que isso é uma característica comum aqui dos dois, descobrimos num papo aqui antes de começar. E é isso, e hoje a gente vai bater um papo muito legal, tem muito assunto pela frente, assistam até o final e fiquem aqui com a gente. Antes de começar, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a Equipe 1, na pessoa do Cleverson, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Cleverson, que disponibiliza esse espaço maravilhoso para a gente gravar o nosso podcast. É um espaço totalmente customizável, totalmente instagramável, muito bonito, totalmente equipado, viu? Só com equipamento novo, de ponta. Então, se você quer gravar o seu podcast, o lugar é aqui. E vamos lá, então. Dr. Rodrigo, Dr. Tiago, muito obrigada pela presença aqui no dia de hoje. Eu queria, pode começar pelo Dr. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho, Rodrigo, sobre a sua trajetória pra gente, como que você veio parar aqui no Vale do Aço. Oi, Érica. Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo Macedo, eu sou médico, como você falou, graduei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, eu sou casado com a Virgínia, e a Virgínia não é de Ipatinga, mas já tem uma história longa aqui no Vale do Aço. Os pais dela vieram morar aqui há mais de 20 anos, e eles trabalham aqui em Ipatinga, e ela acabou vindo para cá. A gente se conheceu na faculdade e terminamos a faculdade em Petrópolis e fomos trabalhar em São Paulo. E quando chegamos lá, acabamos encontrando o Cetros, a gente conheceu esse centro de especialidade voltado só para ultrassonografia, muito conhecido, é um colégio que é referência no país hoje em ultrassonografia, e a gente acabou fazendo essa especialização e acabou que a gente fez juntos, acabamos entrando juntos nisso também, fizemos a graduação e fizemos a pós também. Quando a gente terminou a graduação, a gente estava muito cansado de ficar em São Paulo, aquela vida muito corrida. Ela mora aqui, eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade pequenininha, Vassouras, são super acostumados com cidade pequena. E a gente não tinha nenhum plano de ficar em São Paulo, a gente queria ir para algum lugar, que não fosse São Paulo, vida corrida. E aí ela falou, Rodrigo, vamos embora para Ipatinga, meu pai e minha mãe já estão lá, você já conhece a cidade. Eu falei, não estou fazendo nada, vamos lá. E a gente veio parar aqui em Ipatinga, a gente está aqui há mais ou menos 1 ano e meio, e eu estou gostando muito. E foi muito bom porque quando a gente veio para cá, a gente não imaginava que a gente fosse conseguir se estabelecer aqui só como médico ultrassonografista, que foi a especialização que a gente fez. E acabou que a gente conseguiu logo de imediato, a gente fez alguns contatos aqui, começou a trabalhar no lugar, o outro chamava. Então hoje a gente só trabalha com isso aqui no Vale do Aço. E a gente está muito feliz, muito animado, com muita expectativa boa pro Vale do Aço. A gente agora está montando uma clínica para a gente ter a nossa autonomia, o nosso espaço. A gente está bem animado com isso. E aí a gente está aqui. E o Dr. Tiago? Eu falo que eu sou do mundo, Eu não sou de Ipatinga, não sou de Caratinga, eu sou de Rio Casca. Então, fiz faculdade no Rio, a gente acabou de saber aqui também, eu não sei qual foi essa época, eu terminei em 2011. Não, eu terminei em 2018. 18? É. Ah, não, então não. Eu terminei em 2011, lá em Caxias, e meus pais mudaram pra cá em 2009, aí eu vim pra cá, entendeu? Sim. A gente era do interior também, cidadezinha pequena, aí em 2011 eu acabei trabalhando em Caratinga, quando eu formei como clínico e tudo mais, e acabei conhecendo algumas pessoas lá. Quando eu fui para São Paulo fazer também ortopedia e voltei e fiz quadril em BH, na época que eu estava em BH, o pessoal me ligou, falando que tinha uma oportunidade e tudo mais. A ideia era ter Caratinga como a segunda casa. Pensava mesmo em voltar para Ipatinga. Como eu já tinha trabalhado aqui e tudo mais. Mas aí acabou que as coisas foram acontecendo mais pro lado de lá e aí eu acabei indo pra Caratinga, Tô lá desde 2016,
Então já vai para 7 anos que eu tô lá em Caratinga. Hoje eu sou cirurgião de quadril, né, ortopedista. Eu faço quadril, a minha cereja do bolo, essa a gente faz de tudo um pouquinho. E aí visando essa parte, igual ele falou, da ultrassonografia, que hoje dentro do consultório de ortopedia, né, é um acessório a mais que a gente tem para ajudar, como o ginecologista já faz ultrassom e tudo mais. Eu também fui por esse caminho, né? Então eu fiz o curso há 1 ano, né? Já tem 1 ano e pouquinho que eu fiz esse curso da Cetros também. E hoje eu faço ultrassom musculoesquelético somente também dentro do consultório para agregar para o meu paciente também, ali, né? Ajudar no tratamento. A questão dessa super especialização, assim, dentro da medicina é um negócio muito louco, né? Antigamente só existia o médico da família, que era o médico que olhava tudo, que fazia uma avaliação sistêmica da pessoa. E aí, de repente, eu tô aqui com um ortopedista que é super especializado em quadril, né? E tô com um médico que é super especializado em um tipo de exame. Né? Como que vocês veem isso, essa questão da medicina, dessa evolução e daqui para frente? Vamos lá, eu penso assim, o que eu sempre brinco, igual quando alguns amigos, para outras coisas no dia a dia. Porque eu sou bom nisso, então você não é bom em porcaria nenhuma. Você é bom em muita coisa, você não é bom em nada. Entendeu? Então, assim, você pode entender de muita coisa, mas pra gente ter aquele conhecimento muito específico, né, muito especializado, você tem que se aprofundar. Então, você vai ter que largar a mão de outras coisas, né? Então, por exemplo, igual nós da ortopedia, né? Quando você faz ortopedia, você aprende um pouco de tudo. É igual medicina. Você vai um pouquinho de tudo. Então, eu sempre falo que é igual clínica, você entra pro plantão de braços abertos. Então, chega tudo no peito, né? E aí, você ali dentro, você tem que ser o funil, o gargalo. Então, é aí onde entrou essas evoluções com as especializações, subespecializações, né? Porque aí você vai afunilando. Então, hoje, por exemplo, dentro da ortopedia, chega várias coisas para mim. Beleza, o que é meu, eu vou tratar. Problema de joelho, eu vou mandar pro cara de joelho. Problema de coluna, eu vou mandar pro cara de coluna. Né? E isso também com exame, entendeu? Então, antigamente, o pessoal da rádio, né, que fazia mais tudo, né? Só que aí o pessoal da radiologia também foi querendo ficar mais ali, que assim, a gente sempre brincou, né? Que o tal do radiologista não gosta de gente. Ficar sempre atrás da tela, né? Mas é verdade, são aquelas máximas, né? Quer esconder dinheiro do ortopedista, esconde dentro do livro, né? Vai fazer ortopedia pra ver. Vai. Na medicina a gente brinca que o ortopedista não é médico, não sabe nem mexer com os tetos, não sabe fazer nada. Só que aí era o que eu falava na residência. Eu virava pros clínicos e falava, eu trato uma pneumonia, trata um osso quebrado? É verdade. Eu sou mais médico que você. Então, pronto. Entendeu? Então, a conversa tem que ser assim, curta e grossa. Mas aí, voltando dessa parte de especialização, então, eu acho que quando o profissional, ele acaba, né, se especializando mais, estudando mais, ele tem um olhar mais apurado. Né? Ele consegue ver, talvez, uma falha, algo que passaria desapercebido, porque o cara tá ali todo dia vendo aquilo, estudando aquilo. Então eu acho que isso é bom, por um lado. Ruim por outro, que exige vários profissionais dentro de um mesmo ambiente para conseguir ter um resultado melhor. Que antigamente você não precisava, né? O tal do generalista, o médico da família, aquele cara conseguia tocar tudo. E hoje em dia, não. Procura fulano, aí você pega, igual nós estamos falando hoje, querendo ou não, Ipatinga é uma cidade que tem um porte médio bom, tem uma infraestrutura boa. Caratinga é uma cidade um pouco menor, que também tem, mas vamos pegar as outras cidadezinhas, né? Igual a minha cidade natal tem 14 mil habitantes. Você não vai achar. Entendeu? Você vai achar o clínico, o médico de família. Você não vai achar o ultrassonografista, você não vai achar né, o ortopedista, consulta, igual eu atendo lá uma vez na semana. Mas a cidade não tem uma infraestrutura que eu possa ajudar a resolver. Então eu tenho que pegar o paciente de lá e tirar ele de lá. Você entendeu? Então isso diminui o risco de erro, mas dificulta o acesso a toda aquela cadeia que o paciente precisa. Você entendeu? Eu acho que, na verdade, a medicina, ela tem um caminho a medicina de 30 anos para a medicina de hoje mudou muito, né?
E essa evolução tecnológica dentro da medicina acabou fazendo com que o médico tivesse que fazer uma subespecialidade para poder acompanhar esse avanço todo que veio. Então, os médicos de antigamente eram aquele médico que viam o paciente como um todo, né? E hoje a gente brinca que a gente fatiou o paciente, né, em parte. Mas isso foi uma coisa que foi natural, foi acontecendo de forma muito natural na medicina, porque foi... Não tem, é o que o Thiago falou, não tem como você ser bom em tudo dentro da medicina. A medicina é um mundo muito grande. Então, ocorreu essa necessidade de você se tornar muito bom em alguma coisa, porque senão você não se destaca, você não consegue exercer uma medicina de qualidade, nem para o paciente isso é bom também. Porque acaba deixando falha, entendeu? Não tem como o médico saber tudo, é um mundo muito grande. Então, as subespecialidades aconteceram, igual a ortopedia, hoje o cara já tem especialista só em quadril, especialista só em coluna, especialista só em mão. Não, então, aí dentro da sub hoje já tem quase que uma sub. Então, isso, assim, o cara. O cara do quadril, que igual hoje a gente tem a regenerativa, né? Que é a medicina regenerativa, a gente tem a medicina preservadora, né? E tem a parte, né, que é o tradicional, fratura, prótese e tal, o trauma. Então, ali dentro você já vai desmembrando, vai se desmembrando as coisas. Então, isso vai cada vez mais sendo levando... Eu não... Vamos supor que daqui a alguns anos apareça o cara que não. Eu já tenho. Eu conheço alguns colegas que, por exemplo, não, eu só faço prótese. Eu não faço fratura, eu não faço artroscopia, eu só faço prótese. Então, o cara só faz aquilo. Então o cara vai ficando só naquilo, entendeu? Para cada vez mais o negócio tá... É a mesma coisa na radiologia. A radiologia também. O cara que faz a radiologia, ele é especialista em raio-x, tomografia, ressonância, ultrassonografia, densitometria, mamografia. Cintilografia, tudo, né? Tudo de imagem. E já tem hoje subespecialidades na radiologia. Eu fiz só ultrassonografia. Eu fiz 2 anos só de ultrassonografia. Então, cada mundo, né, da medicina vai focando mais. O próprio radiologista hoje, dificilmente ele quer trabalhar com tudo. Ele acaba focando, eu faço só ressonância, eu fico só na tomografia, né? Então, agora você vê o pessoal da Cetros lá fala muito disso. O Morris também fala muito disso. Que o pessoal da rádio, por não estar querendo, né, assim, ficar só nesse mundo que a gente brinca atrás do computador, olhando imagem, dando laudo, o que acontece? Eles abriram precedentes para a turma. O que é o contato com o paciente? Que voltou ali fazer ultrassom, entendeu? Então, tem algumas clínicas que está lá em São Paulo, principalmente, estavam exigindo que os radiologistas voltassem a fazer ultrassom. Muitos não querem. Muitos não querem. Porque não quer ter esse contato, tá ali. Porque o laudo hoje de imagem, ele é home office. Isso. O cara pode estar lá sentado de frente para a praia, computador aberto, tá lá dando seu exame. Só que o ultrassom não, ele é presencial. Operador dependente. Operador dependente, você tem que estar ali. Você entendeu? Então, isso está gerando algumas mudanças dentro da própria cadeira da radiologia. Você entendeu? Então, assim, tem muitos radiologistas voltando, porque estão perdendo espaço. Sim. Né? Então, os caras estão voltando para trás, para começar a ter esse contato de novo com o paciente. Isso é bom, porque, igual a gente está falando, como é examinador dependente... dá um diferencial muito grande. Por exemplo, eu sou ortopedista. Então, antes de eu fazer o exame do paciente, quando ele chega, eu pergunto qual que é o seu problema e tudo mais. E eu sei a clínica que aquele problema gera no paciente. Então, na cara, eu tô com dor no ombro. Eu falei, tá, mas o que acontece? Eu faço isso e isso. Eu falei, então, beleza, isso é lesão disso. Então, eu já vou com um olhar, igual a gente falou, quanto mais especializado, melhor. Então, eu já vou com um olhar assim, ó. É igual eu falo, imagina uma foto de uma festa, né? Com várias pessoas, só que você só quer te procurar, só quer ver só você. Você abandona o resto e foca em você. Então, é isso. Então, quando você pega a turma da rádio, por exemplo, os caras nem conversavam com o paciente. Sentava, exame de ombro, senta aí, faz lá as posições, papapá, acabou, fez o exame, pode ir embora. Entendeu? A gente não. A dor é aonde? Agora, teve um dia, foi engraçado, esse dia foi recente agora. Chegou um menino com tração de joelho, por isso que eu falo que eu fico pé da vida. O colega pediu tração. Foi o que aconteceu? Eu falei, torci o joelho jogando bola. Foi quando eu tô andando, eu tenho sensação que o seu joelho meu joelho vai sair do lugar. Eu larguei a mesa de ultrassom, ele tava deitado na maca, fui examinar o joelho dele. Falei assim, vou te dar uma consulta de graça. Na hora que eu examinei, o ligamento dele tá rompido, no exame físico. Eu olhei e falei assim, levanta daqui agora e vai fazer uma ressonância. Você tem que operar o seu joelho. O ultrassom não vai resolver sua vida. Você entendeu? Então, assim, isso é a vantagem, igual a gente falou, cada vez mais
o especialista, a turma que está ali vendo aquilo todo dia, sabendo que aquele problema é causado por isso, e se eu fizer esse teste, eu vou auxiliar o meu diagnóstico. Eu consigo melhorar isso e fazer um exame de imagem melhor, entendeu? Então, cada vez mais é para isso que está andando mesmo. Eu acho que vocês também tocaram num ponto que é muito importante, que na minha opinião é fundamental, que é o gostar de ter contato com gente. Sim. Porque hoje, a gente vai numa consulta, às vezes, o médico ele não te olha. Eu me consultei essa semana e o médico, eu fui num pneumologista, ele mal olhou para mim. Ele mal olhou para mim. Eu observo isso, porque, eu trabalho com muitos médicos, já trabalho há muitos anos. Então, assim, e o que eu percebo, e é um diferencial muitas vezes, pelo menos a maior parte, dos médicos com os quais eu trabalho, são muito acessíveis, sabe? É legal vocês chegarem aqui, igual vocês falaram no final de semana, hoje eu não sou o doutor, hoje eu tô sem jaleco, hoje eu sou eu e tal, porque gosta dessa proximidade com as pessoas, sabe? Você quebra, né? E isso eu percebo que faz diferença na atuação do profissional enquanto médico. Sabe, quando a pessoa realmente gosta da proximidade, do contato com gente, Então, assim, por mais que ele seja super especializado, que ele seja maravilhoso tecnicamente, essa é uma habilidade que eu acho que precisa ser comum a todos eles, sabe? Uma coisa do ser humano mesmo. Porque se você não gosta, tem um monte de profissão que você não precisa de ter contato com gente. Sim. E hoje em dia as pessoas buscam a medicina, felizmente ou infelizmente, muito pelo dinheiro, pela grana, pelo retorno. Então, assim, a gente percebe que a medicina hoje em dia é uma das melhores profissões, uma das mais bem remuneradas no Brasil. Já foi mais, né? Hoje em dia, cada vez está menos. Sim, é só quem está na área que está vendo. A procura, tem muita oferta hoje em dia, A medicina não está mais aquele funil como era antes. Não. Muitas faculdades são abertas todos os anos. Isso diminui a qualidade do serviço. Sim. E também diminui a parte financeira, reduz também, a remuneração. Vamos pegar assim, eu vou te dar um exemplo, igual eu tenho um pouquinho mais, 12 anos de formado, um pouquinho mais de Nem tempo parece, que eu com sei. Essa cara de criança, de menino. Então, assim, vou pegar a experiência minha. Há 12 anos, um plantão que se pagava ali em Caratinga, é o mesmo valor hoje. É verdade. Há 12 anos. É o mesmo valor hoje. Então, você imagina o seguinte, o que você comprava com aquele valor há 12 anos, o que você compra hoje? Você entendeu? Essa semana eu estava conversando com alguns acadêmicos lá que me acompanham no hospital lá também, e aí eles estavam vendo valores que PSF paga, Você entra no portal Transparência, você vê tranquilamente para qualquer pessoa ter acesso. Uhum. O que se paga no PSF hoje era o que eu recebia há 12 anos. Olha só, se você for pegar a tabela do SUS, que é o que o SUS paga, ela não é atualizada desde 94. Poxa, 94 nós estamos falando que era 1 para 1, R$1, $1. Hoje, se a gente for botar nessa proporção, a gente está falando de 5 vezes de defasagem. Só que sabe que é muito mais com a inflação e tudo que aconteceu. Então, assim, isso leva ao que você acabou de falar. O fato de você ter uma remuneração menor pelo SUS, pelos convênios, porque eles se baseiam tudo nisso, você entendeu? Faz com que o profissional queira fazer toque de caixa, fazer volume. Só que isso é legal. Eu consegui visualizar isso e mudei a chave um pouco para tentar segurar esse negócio. Então o cara começa a atender em convênio, ele recebe muito pouco. Mas o paciente paga muito. Paga. Na hora que a gente conta para o paciente, tem paciente que não acredita. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar o melhor convênio que a gente tem na região. Unimed, que pega toda a região toda. Unimed hoje paga uma média de R$100 uma consulta para o médico. Poxa, R$100, um valor razoável para você atender convênio. Beleza. Você desconta 30%, porque você só pode receber como pessoa física, porque é cooperativa. Então, essa consulta já volta para R$75. Você tem que dar o retorno ao paciente. Então, essa consulta sai a R$35. Você quer que esse cara gaste 1 hora com você? Não vai gastar. Esse cara vai gastar 5 minutos, 10 minutos. Você entendeu? Então, o cara começa a empurrar.
tocar produção. assim, é igual o exame. Se você for ver Exatamente. o valor que ele recebe de um ultrassom da Unimed, ele vai virar e falar assim, poxa, eu vou ficar aqui, não vou ficar pintando isso aqui. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Agora, quando você pega que o cara consegue, aquilo que eu te falei, isso aí vai do profissional. Você focar nisso que você falou, que é o quê? É o que muitas pessoas às vezes querem, é ouvir alguém para ouvi-la, né? E ela ser ouvida. Então, assim, parar ali, escutar o paciente e tal. Aí, beleza, você pode colocar o valor que você quer, a consulta, que a pessoa vai te pagar porque você está por conta dela ali. Aí, igual eu falo, eu prefiro atender hoje 3 pacientes meu particular do que eu atender 10 Unimed. Meu nível de atendimento é outro. Eu sento, bato papo, é um café, sentei, eu converso, quero saber da vida, vamos lá. Então, aí você consegue pegar, às vezes, né, dentro daquelas pequenas coisas, o que está levando ela a ter aquele problema. Não é só, porque muitas vezes o problema não é só uma patologia em si, tem toda a parte ocupacional, a parte diária, né, do dia a dia, postura de dormir, várias coisas. Então você dentro de uma conversa que você vai conseguir identificar isso. Óbvio que você vai estar sempre direcionando. Então você consegue mudar isso aí que você falou. Mas o resto, o que acontece é isso. A medicina ainda é boa? É. Por quê? O cara vai fazer engenharia, talvez o engenheiro no final de 10, 15 anos, ele consegue ter um salário que um médico não vai ter. E uma estabilidade, porque ele está numa empresa e tudo mais, carteira assinada, recebe tudo aquilo. O médico é liberal, então você não está na linha de frente e não ganha dinheiro. Só que, com o aumento da oferta, com a desvalorização do profissional, está fazendo tudo a toque de caixa. E sabe um outro ponto também que eu vejo, assim, existe muito glamour em relação ao médico, à medicina, à profissão medicina, né? E para você realmente ser bem remunerado, você precisa de ralar, né? Inclusive, assim, eu queria até ouvir, né, do Rodrigo, de vocês, assim, um pouco da rotina de vocês. Porque, velho, você tem que dar plantão, você tem que abrir mão de estar com a família, não são todos os aniversários que você está presente, sabe? É um preço que tem que se pagar para você construir uma carreira sólida na medicina. Não é... Tudo bem que você tem que estudar muito para ter o diploma, mas não é só o diploma, né? Não. Então, assim, por exemplo, o Rodrigo, eu queria até que o Rodrigo falasse, porque o Rodrigo, eu sei que hoje ele faz atendimento em uma pancada de lugar, né, Sim, Rodrigo? Como que é a sua rotina, lugares. assim, o seu dia a dia? Hoje eu trabalho só com ultrassonografia. E eu trabalho em várias unidades, né? Várias clínicas que eu presto serviço como médico ultrassonografista. Então, minha rotina é de segunda a sábado, eu trabalho até de 8 às 6 da tarde e sábado eu trabalho até 1h da tarde. E Direto, bandidão. É assim, a vida do médico é isso que você falou, é verdade. Existe todo um glamour por trás que as pessoas enxergam de uma forma muito errada, que a gente que é médico sabe que não é bem isso. O médico é uma profissão muito sacrificante. Você tem que abdicar de muita coisa até você se tornar médico. Eu tenho duas profissões, eu sou médico e enfermeiro, então eu tenho uma visão muito diferente da coisa, porque eu vi os dois lados da moeda. Eu trabalhei durante 8 anos como enfermeiro e resolvi fazer medicina depois. E eu digo para você, sem sombra de dúvidas, a medicina não é para qualquer pessoa. Tem que ter muita certeza, saber conhecer de verdade, de perto, o que realmente a medicina é. Que a gente brinca só, a medicina não é Grey's Anatomy não, de jeito nenhum. Aquilo ali é só na televisão. Ter preguiça de trabalhar, não pode ter preguiça. E hoje em dia, a gente é muito cobrado do gestor. Porque além dessa cobrança que a gente tem pessoal, de você ter que produzir, porque você trabalha, porque tem que ganhar dinheiro, porque medicina não é sacerdócio, é uma profissão como outra qualquer. Você ainda tem por trás de você a cobrança do cara que está te contratando, porque ele também precisa mostrar número para o chefe dele, entendeu? E a medicina hoje, ela basicamente se tornou um número, entendeu? A verdade é essa. Você tem que atender X pacientes por dia, eu atendo, como médico ultrassonografista, eu faço 4 pacientes a cada hora. Eu tenho 15 minutos para fazer um exame. Isso é muito pouco. Porque, quando, o Thiago sabe, ele fez CETROS também, eles preconizam um atendimento, uma realização de uma ultrassonografia totalmente diferente do que a gente vê na rua. Porque você tem que colher uma história, você tem que conhecer aquele paciente, porque o paciente te dá o diagnóstico. Quando você colhe uma boa anamnese, você já sai dali com 80% do diagnóstico fechado. Que eu falei, o exame é só um complemento, entendeu? E isso se perdeu muito na medicina. É o que você falou hoje ali, você foi fazer um atendimento médico, o cara nem olhou para você. É a maior queixa que a gente escuta nos nossos consultórios hoje em dia, é isso. Doutor, você olhou para mim, você conversou, você me tocou, nunca fiz um exame desse, nunca ninguém conversou.
Eu escuto o termo direto, doutor, só me pincelaram e mandaram embora. Nunca ninguém me explicou o exame, nunca ninguém conversou comigo. Então a medicina está perdendo hoje algumas coisas assim que são muito importantes, né? No tratado, na humanização do cuidado que a gente não tem mais hoje. Então, mas eu acho assim, muito difícil. A minha rotina é muito corrida. Eu brinco sempre, assim, eu fui fazer ultrassonografia porque eu queria fugir de plantão. Porque é uma vida muito, muito cansativa, muito estressante, é o que o Thiago falou. Você, ainda mais eu que sou generalista, eu ficava na linha de frente, tomava porrada o tempo todo, porque você está ali na emergência, você não sabe o que vai chegar, um nível de estresse absurdo. Você imagina, você está ali parado, você não sabe se vai chegar um cara baleado, um cara infartando, um cara parado, uma criança engasgada. É o tempo inteiro uma pressão, uma cobrança que eu não estava aguentando mais isso. Então eu procurei melhorar dentro da profissão, né, me especializar para ter qualidade de vida. Hoje eu vivo da ultrassom, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, eu sento às 8 da manhã, eu levanto meio-dia, eu não vou ao banheiro, tem dias que eu não bebo água, minha garrafa de água vai cheia e volta cheia para casa. Sento 1h da tarde, acordo levanto 5h30 da tarde. Um paciente entrando atrás do outro. Então, assim, e é um desgaste emocional, né, Thiago? Assim, um cansaço mental, porque eu falo sempre assim, suga. Você está atendendo você, chegou ali, fazer uma tireoide em você. Minha cabeça está pensando o que pode levar naquilo, a clínica daquele problema, o que eu posso encontrar. Aí ele chega com o ombro, eu tenho que pensar na parte mecânica, o que tem de tendão envolvido, musculatura. Aí entra uma mulher. Né? Exatamente. Então, isso no final do dia, você está com um cansaço que é como se estivesse correndo uma maratona. É muito cansativo. E aí entra naquilo que eu te falei, você não quer ver gente. Exatamente. E você quer chegar em casa, sentar, ficar quieto no canto, assim, você não quer escutar nada. Sabe, você quer poder resetar a cabeça e fazer aquilo que você gosta, porque assim, aí entra naquilo de novo que eu te falei, que é esse atendimento a toque de caixa. Isso. A qualidade que você vai dar para o seu paciente, por exemplo, se ele chegasse para mim e falasse assim, Thiago, hoje eu faço 4 exames na parte da manhã, cobro R$500 por exame. Ele ia ganhar o que ele ganha. Tem 4. Sentar, atender o paciente, examinar o paciente, botar o paciente na mesa, ver, fazer o exame tranquilamente. Tudo que você pode pensar, olhar, examinar, sair dali e entregar o exame para o paciente. Então, você começa a pôr qualidades, né, com pouca coisa. Só que aí, tem muitas pessoas que não entendem isso. A maioria. Que não querem pagar. Porque preferem ir lá e pagar R$100 e fazer o negócio. Se não ficar bom, eu faço de novo. Se não ficar... Só que se pagar uma vez e pagar bem feito e resolver o problema, está resolvido. Sim. Você entendeu? Então é aí que a gente, como profissional, você tem que tentar mudar essa chave. Você tem que... Opa, isso aqui para mim não presta, entendeu? Sim. É mostrar para o paciente, olha, eu vou te entregar mais. Mas para me te entregar mais, você vai ter que pagar por isso. É igual uma compra de um carro. Você quer comprar um carro de 100 mil, você entra na Volkswagen aqui, na Fiat e compra. Mas você quer algo melhor? Entra na Volvo, na BMW, na Mercedes. Você vai pagar por aquilo. É algo a mais. Mas me leva no mesmo lugar. Te leva no mesmo lugar. Mas olha o conforto que vai te dar. Com outra qualidade. Com outra qualidade. Aí chega no final de semana, o médico que está esgotado, cansado, né? Com a saúde mental lá no pé vai pro sítio construir a capela que ele vai casar, né, Thiago? Né? Tipo Rodrigo Hilbert, velho. O Thiago tá construindo uma capela pra ele casar. Vocês têm noção, gente? Não. Olha pra cara desse menino, olha. Ainda não. Fala sério, gente. As madeiras tá lá, tu cria coragem. Eu não podia perder essa oportunidade, não podia. De forma alguma. E tem muito serviço ainda para 1 ano e meio pra frente. Mas agora que, falando de saúde, né, vocês, médico, com essa rotina que vocês têm, com esse batidão, como que sobra tempo para o cuidado, né? Assim, o Rodrigo eu conheço bem menos, o Thiago eu sei que é adepto de crossfit, né? Que gosta de esporte, sempre gostou, que pratica. Inclusive, Thiago, você como ortopedista, né? Existe muito preconceito mesmo em relação a esportes como o crossfit, por exemplo, que lesiona, que não sei o quê, que tem muita, né? A gente já falou muito disso, Érica, assim. É igual você perguntou, dentro de uma rotina pesada, essa é mais velho que eu, talvez um pouco, mas em matéria de experiência dentro da medicina, eu sou mais velho que você. Então eu vou te falar o seguinte, depois de um certo tempo, você começa a aprender algumas coisas. No início de carreira é isso aí, cara, trabalhar. Cara, hoje eu cuido de mim. Depois eu cuido dos outros.
Então, igual aquela brincadeira que eu acordo todo dia 5h20, 5h30, é meu horário. 6 horas eu tô na academia. Ah, você tem cirurgia? Às 8, 6 horas da manhã eu estou na academia. Eu atendo em outras cidades toda sexta. Eu rodo 200 km na sexta-feira. 6 horas da manhã eu tô na academia. Ah, mas atrase o atendimento. Eu marco o horário mais tarde, mas o primeiro cuidado é meu. Por quê? Eu só vou ter condição de dar um bom atendimento, né? De passar um dia bem, se eu estiver bem, cara. Você entendeu? Então, assim, não sei, o Vitor que se visse, ele ia ver a diferença, dos vídeos principalmente. Por causa de pandemia, tudo parado, eu sempre fiz muito esporte, entrou a pandemia, você sabe que consultório, tudo morreu, Sim. né? E a gente tem que se reinventar. Eu fui, na época da pandemia, eu fui convidado para assumir um hospital com um grupo de amigos lá no Pará. Cara, são 3.000 quilômetros. Uma vez por mês eu tava lá, toda semana. Te quebra toda a rotina aqui. Nisso, parei de exercício, trabalhei, chegava, aqui sobrecarregado, né? Então você fica 3 semanas para poder dar conta, né, daquela semana que você falta e ficava lá. Pô, engordei 10 quilos, cara. Nunca fui gordo, então. Em setembro eu tava 10 quilos a mais. Aí eu falei, não, chega. Tá me incomodando, exame tudo alterado, qualidade de vida lá embaixo, sono ruim. Aí voltei a malhar e tudo, já perdi meus 10 quilos de novo, tô no meu peso normal de hoje, né, que é o meu padrão. Então, assim, paciente chega, doutor, eu não tenho tempo. Cara, quer alguém que não tem tempo? O cara acabou de falar que prega a bunda às 8 da manhã e sai meio-dia. Você entende? Ah, mas pode parar. Não pode. Se ele tá dentro de uma clínica, ele tá lá com agendamento, ele não pode largar aquilo. Então, assim, se a gente não começar, então, a estipular horários, né, organizar sua vida igual hoje, você consegue ter uma vida mais tranquila, você não dá plantão, você não faz cirurgia. Então, isso te traz uma tranquilidade. Mas você tem que priorizar isso. Sim. Cuidar da saúde. O que você quer ser daqui 10 anos? Ainda mais você, cara. Ultrassonografista sentado o dia inteiro. Uhum. Bracinho levantado, não tem manguito que aguenta. Não tem. Coluna vai pro espaço, entendeu? Então, cadeira boa e tudo, mas você tem que estar bem para aquilo. Sim. Então, eu fiz isso, hoje é meu, isso já tem um tempo, que é assim, sou eu primeiro. Todo dia. Então, é minha rotina. Acordo cedo, vou pra academia e depois faço meu serviço. Aí é aquela vantagem, né? Se a gente põe o nosso cuidado em primeiro lugar, o dia do médico às vezes nunca acaba. Não acaba cedo. Igual eu que às vezes opero, né? Tem cirurgia, tem dia que você tá de plantão, pô, dá 9, 10 horas da noite, você tá enfiado dentro de um bloco cirúrgico ainda. Aí eu vou deixar pra malhar de noite, pra fazer minha atividade física. Não, tem que ser a primeira coisa do dia. Você tem que botar aquilo como se fosse sagrado. Olha, isso é imutável. É aqui, porque agora eu tô pronto pro resto. Né? Então, senão você não faz, cara. O Rodrigo tá começando. Eu tenho uma história assim. Eu fui obeso mórbido. Pesei 172 quilos. Eita! E aí tive que recorrer à cirurgia bariátrica na época. Eu era enfermeiro ainda. E aí fiz a cirurgia bariátrica. Só que aí foi exatamente um virar de chave pra mim. Porque eu era um cara totalmente descuidado, eu não fazia atividade física nenhuma. Mas como é que fazia? Você tem... Tava todo cheio de problema. E aí foi uma mudança muito radical, porque foi nesse período que eu fui fazer medicina. Então eu terminei, fiz a bariátrica, um ano depois eu comecei a fazer medicina, cursar medicina. E eu mudei totalmente meu hábito de vida. Alimentar, de atividade física, de tudo. É o que você falou. Exatamente isso. Hoje eu faço a mesma coisa. Minha rotina é essa. Eu acordo às 5, 5h20 da manhã. Eu e a Virgínia, a gente vai pra academia às 6. Voltamos pra casa às 7. A gente toma banho 8 horas sem estar dentro do consultório aí, vendo? E isso tem que ser feito. É o que você falou. Tem que priorizar. Porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? E isso era uma coisa que eu nem tinha essa visão. Eu era descuidado. Porque imagina, o cara chegar a 172 quilos, meu amigo. Não era alface que eu tava comendo, né? Gente de... Então, isso é legal, porque eu tenho uma visão, quando o paciente chega na minha sala, e ele vem sobrepeso, que é uma pandemia, hoje em dia é uma pandemia. A obesidade é um quadro grave. Só que ninguém quer tratar. Ninguém quer tratar. As pessoas são muito imediatistas, elas querem efeito rápido. Isso não é, isso é a longo prazo. Então, hoje eu tenho uma visão não só de médico, como de paciente, porque eu fui também. Então, eu converso muito com meus pacientes sobre isso. E é isso. Trabalho com o braço o dia inteiro, então eu vou para academia, eu faço muita musculação. Eu tenho um personal, falo com ele, Adriano, você tem que me ajudar, eu preciso cuidar do meu braço, porque é meu instrumento de trabalho, eu não posso ficar doente.
Então eu malho todo dia, eu faço academia, eu uso suplemento, me cuido. Hoje eu me sinto muito bem. Mas porque eu mudei meu hábito de vida. Talvez se eu não tivesse virado aquela chave... Eu operei foi em 2011. Tem 12 anos que eu fiz cirurgia. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria vivo. Eu já tinha explodido, né? Porque o cara tava com 172 quilos. Você só engorda. Era impressionante. Porque quanto mais gordo, mais inflamado você fica. Exatamente. Mais alteração hormonal você cria. Né? A gordura, ela inibe um pouco a testosterona, aumenta o estrogênio. Estrogênio tem gordura, não deixa queimar gordura. Então você entra num ciclo vicioso. Aí você fica. Que isso, velho. É outra pessoa. Que loucura. Então, cara, você imagina uma pessoa ficou, cara... Isso é bom, hein? Imprime, põe todo dia no espelho. Isso é uma coisa impressionante. Eu trabalhava com uma secretária de saúde. Eu morei na Bahia durante 8 anos. Eu era enfermeiro e eu trabalhava com uma psicóloga que era secretária de saúde. Ela era muito inteligente, Luciana. Devo muito a ela. E um dia eu estava desse tamanho, eu era coordenador do hospital na época. Eu não era nem de enfermagem só, eu virei coordenador geral do hospital. Cuidava de tudo. E ela um dia chegou para mim e falou assim para mim: Rodrigo, você precisa mudar porque você é muito bom, só que você não passa credibilidade. Porque quando as pessoas olham para você, elas automaticamente imaginam que você é um cara desleixado, porque você não se cuida. E a gente não tem essa percepção, a gente não tem isso, é muito do nosso inconsciente isso, mas é verdade. Mas dói ouvir, perguntei se Nossa senhora, acabou. É uma sacudida. Tá louco. Você fica assustado, porque primeiro que você... Cara, ninguém gosta de nego chegar e botar o dedo na sua cara e falar assim, muda, cara. Ninguém gosta. Tá entendeu? Feio, tá ruim. Exatamente. E aí, isso foi importante pra mim, porque isso me Ainda bem que ela teve coragem de falar. E é porque ela, entendeu, ela não me conhecia. Ela sabia que eu era uma pessoa que tinha um potencial e tudo, mas que eu tava me perdendo porque eu tava descuidado. Você pode mandar pra ela um presente. Isso foi legal. Mudou minha vida. Sabe o que eu percebo também? E vocês dois falando que eu tô abaixando na cadeira aqui, né? Porque eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu tô desenvolvendo essa questão de disciplina agora, depois dos 40 anos de idade. Sim. E eu percebo que disciplina tem muito a ver com maturidade também, sabe? Sim. Porque parece que a gente vira uma chavinha. Eu tenho algumas técnicas para eu tentar não me auto-sabotar. Então, por exemplo, eu marco, porque se eu tenho compromisso, eu cumpro. Eu não desmarco. Então, assim, eu marco o personal, sabe? Eu vou lá e agendo, eu vou no impulso, assim, na emoção, sem pensar, vou lá e marco. E assim, agora que eu tô começando a virar uma chavinha de autocuidado, de disciplina, porque não é um negócio que eu gosto de fazer, né? Não é, Mas aí que tá, essa é a diferença da disciplina, né? Do que você faz trivial. A disciplina é você fazer o que não gosta por obrigação, que você sabe que tem que ser feito. Então é igual lavar vasilha. Pô, você tem que lavar, senão não vai, né? Não vai caber, vai ficar tudo sujo. Então é igual se cuidar, fazer atividade física. Então, assim, a disciplina é igual você falou, é isso que separa o homem dos meninos. É isso. É isso que separa o homem dos meninos. Adulto faz o que você tem que fazer o que tem que ser feito. É igual a gente fala, pô, trabalhar é bom, cara. Você gosta de fazer o que você faz, é legal. Mas, pô, tem dia que você não tá com saco. Mas você acorda, levanta e vai trabalhar. Porque você sabe que isso é algo que você tem que fazer. É sua obrigação. Então, pronto. Coloca isso como obrigação. E aí, aquilo que eu falei, a gente tem que colocar isso como a primeira coisa do dia, para evitar as autossabotagens. Porque senão começa, marca a reunião de fulano, até apareceu outro compromisso. Aí você começa a criar, né, pontos que vão te sabotar. Então, por exemplo, eu falo que os primeiros dias, é aquela regra, né? Do 30-90, né? 30 dias para virar rotina, 90 dias para virar hábito, né? Então, assim, o seu personal não foi hoje, eu vou. Não preciso dele, eu vou. Você faz sozinho? Vou sozinho. Deus. Mas você tem que ser. Mas você entendeu pra quê? Senão você começa a entrar naquilo. Ele não foi hoje, já também não vou. Se sabotou a primeira vez. Amanhã seu cérebro vai te sabotar de novo. Saca? A cama tá quentinha, ele não vai. Ele não vai de novo, eu também não vou. Então levanta e vai. Tá chovendo? Eu vou. Tá fazendo frio? Eu vou. Você entendeu? Então assim, eu tô com um problema lá em casa com a Maísa. A Maísa não vai. Ela até hoje. Começou aí direito e depois, né, começou a avacalhar o negócio. Eu brinquei com ela esses dias. Vamos criar um caixinha.
Pra quem faltar, põe R$50 no caixinha. Boa. Aí ela olhou pra mim, quê? Falei, põe R$50 no caixinha. Mas eu não tenho esse dinheiro. Falei, então não falta. É um gatilho legal esse, né? Então você não falta. Ah, mas aí eu falei assim, mas e aí? Eu falei assim, o dinheiro que a gente vai pôr, nós vamos gastar com nós dois. Na viagem, o que for fazer pra frente. Mas tem que pagar. Mas tem que pagar. Pergunta. Tem que doer no bolso. Mas falta de compromisso, entendeu? Então, assim, igual você falou, tem que ter esse start que ele teve. Porque, igual, eu sempre malhei, desde os 16, 15 anos, eu ando de bicicleta desde quando me entendo. Essa é a vantagem, às vezes você mora vindo da cidade pequena, igual Vassouras, Rio Casca, ali, que a gente foi criado desse jeito. Só que depois que você entra na rotina de vida e tal, trabalho e tudo, você vai perdendo alguns princípios. Mas tem coisas que você não pode deixar perder. Senão você entra nesse ciclo e fica, pra você sair dele. E a gente envelhece, né, gente? A gente tá envelhecendo e a gente percebe isso, assim... Hoje em dia, as pessoas estão durando mais tempo, né? A gente está ficando mais velho. A expectativa de vida a expectativa aumentou e, com isso, as necessidades de você se adequar a isso. Porque a gente está fazendo hoje para colher daqui a 20 anos, entendeu? Então tem que fazer uma atividade física boa para ficar com a musculatura boa, a parte óssea. Senão você envelhece doente. Eu li um artigo essa semana retrasada, até legal, sobre isso. Falando justamente de qualidade de vida. Uhum. E aí, isso é fantástico. Isso é essas viradas de chave que a gente tem que ter mesmo. Para que você trabalha? Acumular riqueza. Ter uma aposentadoria boa. Conseguir chegar ao final da vida com alguns padrões que você cria para você. Então, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu salário mensal, não quero depender do meu trabalho. Conseguir ter uma velhice confortável. Você acumula músculo? Como é que você quer ter saúde? Você não acumula músculo. Você quer acumular dinheiro. Você quer acumular tempo. Mas você não acumula músculo. O que sustenta o corpo é músculo. Você entendeu? Então, como que você acumula músculo? Do mesmo jeito que você acumula dinheiro. Trabalhando ele. Você entendeu? Então, o artigo falava justamente disso. As pessoas querem envelhecer e esquecem do principal. Que é acumular músculo, acumular saúde. Então, quando você tem uma musculatura boa, né, viável, óbvio que tem a parte genética que a gente não consegue muito controlar. Mas se o cara tem uma musculatura boa, provavelmente o esqueleto dele não vai sofrer. Aqui, outro dia eu tava vendo que fortalecer a musculatura da perna evita uma pancada de coisa na velhice, velho. E outra coisa, né? Informação. Porque quando você não tem informação, você tá totalmente alheio e vambora. E vamos tocando com a barriga. A partir do momento que você tem informação, velho, o dia que eu vi esse negócio do fortalecimento das pernas, né? Falei assim, poxa, velho, é o mínimo que eu preciso fazer, fortalecer as pernas pra eu conseguir chegar na minha velhice com uma condição melhor, né? Como é muito da minha área, né? Ortopedia, o pessoal vai muito idoso, vai muito velho. Eu tenho muito isso. Igual você falou da sua colega que mandou você se cuidar lá e tudo mais. Eu tive uma paciente assim, 82 anos, pesando 34 quilos. Ela não conseguia levantar da cadeira para andar. Então. Aí sentou ela e a filha, conversando com doutor, eu tô com dificuldade para andar, eu tô com muita dor. Eu falei assim, a senhora vai para cadeira de roda e vai ficar na cama. Se a senhora não mudar, fazer atividade física, ganhar massa muscular, a senhora não vai conseguir andar. Ela falou, depois de uns 3 meses, ela voltou, ela falou que teve vontade de me mandar para aquele lugar e brigar comigo ali. Ela voltou 3 meses depois, pesando 42 quilos, fazendo acompanhamento com nutricional, levantou da cadeira, veio andando e me agradecendo. Pegou na minha mão e falou assim, se o senhor não briga comigo, eu não ia mudar. E mudou. Hoje, pilates, 3 vezes na semana, acompanhamento com nutricionista, virou outra mulher. Ah, mas aos 83 anos, cara, é o mínimo que você tem que ter, levantar da sua cama, ir ao banheiro, abaixar na cozinha, pegar alguma coisa, fazer sua comida. É isso que você quer, pô. Então, igual a gente falou, tá só envelhecendo. E sem qualidade, pra que você vai envelhecer? Virar um vegetal? Incontinência urinária, gente. Em mulheres, meu Deus. A minha mãe... Aí é só fortalecer o assoalho pélvico. Você entendeu? Fazer exercícios que talvez independam de uma estrutura maior. Faz em casa. Em casa.
São coisas bem simples, assim. Não é tão complicado quanto as pessoas traduzem, não. Eu tenho muito paciente hoje que consegue virar a chave, que começa a se tratar, mulheres novas, 40 e poucos anos, mais cheinhas, com dor de coluna, começa a fortalecer, melhora, emagrece e fala, doutor, hoje eu não vivo sem. Verdade. Então, assim, você entra na academia hoje, vamos pegar aqui, deve ser mais ou menos igual Caratinga, né? A Indifit, a maior Sim. academia aqui. Aí você olha, nossa, tá lotado. Aquilo é menos de 1%. Menos de 1% da população toda do bairro. Não vamos falar nem da cidade. Menos de 1%. Então, se você for ver, né, as pessoas ainda não entenderam e você vê cada vez que passa o ano, você não vê um incentivo, né, uma promoção de saúde para isso. E quando não existe, Não existe. Uma atividade educativa para a população. Não existe. E assim, a gente atende, 90% das pessoas que eu atendo estão com sobrepeso. Ou estão obesas. Não existe. Se não for mais, E o viu, tanto Érica? que é falso obeso? É. Você olha lá, a pessoa não é magra. Vai lá ver a quantidade de gordura. De gordura. Tem uma capinha de músculo, o resto é gordura. E não aparece E fisicamente. não aparece fisicamente. Aí é magra. Magreza não é sinônimo de saúde. Entendeu? E eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, os perrengues que vocês já passaram na medicina, assim, não sei se vocês lembram disso. O Thiago já contou algumas histórias que eu queria que ele contasse de novo, do martelo de desempenar osso, do gesso estéreo. Ortopedista é fogo, né, velho? Todo ortopedista tem que ser estudado. Mas eu queria que você lembrasse aí dos perrengues que você já passou, pra você contar pra gente. Me conta. Eu quero ouvir. Quero ouvir. Quero ouvir. Então, essa a ortopedia sempre tem graça, né, cara? Ortopedia, pô, a gente... É igual ele falou, você entra na faculdade, você fala que o cara, o ortopedista, não é médico e tal. Porque... Mas é verdade. Eu hoje, né, tendo contato com alunos e tudo, e faculdade, e você vê que, assim, realmente é uma grade muito pouco explorada na formação. Ele vai poder confirmar isso. Só que todo mundo esquece que é algo de muita rotina nos plantões. Então, assim, quem forma... você não sabe, beleza, tem um ortopedista, mas é uma coisa que chega muito. Dor lombar, trauma. Então, assim, poxa, é algo que tinha que ser mais explorado, melhor explorado, dentro da faculdade para poder preparar melhor o acadêmico quando formar, né? Não é para o cara ser especialista nem nada, mas o cara tem uma noção básica, pô, o ombro tá luxado, tem uma fratura, o que eu vou fazer e tudo mais. Então a gente começa a entender isso. E aí dentro dessas coisas, né, eu não sou diferente de qualquer um, eu brinco que na faculdade eu tive 4 aulas de ortopedia. 2 eu não fui, 2 o professor não foi. Sério, isso é verdade, isso não é sacanagem, é verdade. A gente acompanhava ortopedia no Saracununa, Sim. sabe, ali no Saracadó. E aí, cara, até esse professor, ele foi o meu, né, coordenador da TCC, eu fiz um TCC de fratura de cabeça de rádio na época. E, cara, ele nunca foi. Eu nunca conheci ele, era só trocando e-mail. Eu falei assim, cara, como é que pode? Então, assim, pra você ver. E eu acabei, né, querendo ortopedia. Então, não é por influência de alguém, é porque o negócio tem que estar no sangue mesmo. Tem que estar lá dentro do cerne da gente. E aí, chega na ortopedia, pô, cai de paraquedas. Primeira semana. Assumi eu fiz ortopedia em Franca, São Paulo. Cidadezinha top, maravilhosa, adoro lá. E aí, cara, cai lá, um serviço cheio, gigante, operava 8, 9 casos de trauma por dia, um atendimento de porta de 800 a 1.000 por mês e um ambulatório de 4.000. Então, assim, era gente com rodo, né? Enfermaria lotada. Aquilo, até a turma técnico de gesso, tirava onda, pô. Não sabia quase nada. Não adianta saber. Os caras me ajudaram muito no início. O pessoal da enfermagem, que está lá há anos, sabe mais do que o recém que chegou. Tem os meninos instrumentador, opera sozinho. Os caras chegavam assim, faz isso não. Faz isso e isso. O professor tal faz isso. Porque o cara entra com vários especialistas. Então, dentro dessas, começa aquela palhaçada. Pô, você tá lá, primeiro dia dentro do bloco, foi legal. Nunca, pô, eu passei um parafuso,
Uma vez, numa cirurgia dentro do Saracoluna, acompanhando o cirurgião geral, o ortopedia tava operando um fêmur do lado de lá e eu, queria ver, ortopedia, deixa eu ir lá ver. Aí os caras, ortopedista, ogro pra caramba. O que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer ortopedia, então calça a luva aí. Calcei uma luva estéreo, você já passou um parafuso? Eu falei, não. Tava no 11º período de medicina. Aí o cara, passa esse parafuso aqui. Fui lá e furei o fêmur do cara, velho. Esse cara aqui tem massa, eu gosto demais desse negócio. E saí dali e tal. Então aí eu fui pro bloco, cheguei no primeiro dia de bloco, o professor sentado assim. Ô professor, a gente chegava às 5 da manhã. Pra botar o paciente, preparar a sala, 7 horas o chefe chegava pra operar. Falei, bom dia, chefe. Ele, antes de me dar bom dia, traz o raio-x. Falei, pois não, senhor. Virei as costas, fui lá, peguei o raio-x, entreguei. Cara, um dos meus melhores amigos hoje, a gente fazia churrasco, tomava cachaça junto lá na residência. Mas era assim, nesse nível, cara. Era porrada pra lá e pra cá. Não tinha que ter que chorar, não. Muito frufru, não. Tem, não. Ortopedia não tem. Não tem. A ortopedia é pesada. Muita gente desiste, né? Muita gente desiste. É assim, e é igual você falou. É igual né, você comentou. É uma parte da medicina que você tem que querer muito. Porque é pesado. Por mais hoje qual que está sendo os maiores problemas das residências de ortopedia? Não estão ocupando todas as vagas, estão ficando furadas. Porque essa geração nova não aguenta escutar um não na cara, não aguenta a pressão. Aqui, eu não conheço nenhuma ortopedista mulher, não. Tem pra caramba. Não, mas é bem menos, né? Não, mas hoje tem demais. É mesmo? Tem demais. No nosso serviço, pra você ter noção, na época, nosso serviço era um serviço novo, né? Eu era a 2ª turma. Então, são 3 anos, né? Então, eram 2 por ano, eram 6 residentes. Então, tinha um volume muito grande. Então, assim, no início, como eu era a 2ª turma, não tinha o 3º ano. Então, o primeiro ano tinha que fazer serviço do cara do primeiro e do 2º ano. O cara do 2º ano tinha que fazer serviço do 2º e do 3º ano. Então, era muito serviço. A gente, tipo assim, eu brinco que o primeiro ano eu não via a luz do sol. Eu chegava todo dia de noite, que era 5, 4 e meia da manhã no hospital, e saía 9, 10 horas da noite. Não tinha vida. E aí, no meu R2, quando eu virei R2, que o dia que eu saí 5 horas da tarde do hospital, eu falei assim, cara, nossa, que vida Sabia boa. nem o que fazer. Não, já tinha até esquecido, O que eu vou fazer? Aí foi onde eu voltei a andar de bicicleta e tal, comecei a fazer os treinos que eu gostava, porque eu consegui tempo. E aí, quando o serviço começou a crescer, né, os chefes queriam aumentar as vagas. Por quê? Era 6, ele queria dobrar o número de vagas, né, então ia para 12, né, no final dos 3 anos. Para eles era muito cômodo. Eles iam trabalhar cada vez menos, ia ter mais residente. E numa dessa, aí veio o chefe, lá em São Paulo é diferente, você faz a prova e você vai para um pregão. Aí lá no pregão tem as notas e cada pessoa escolhe, na hora que chega a sua vez, para onde você quer ir. Foi uma mulher querendo ir para o nosso serviço, lá em Franca. Aí voltou o chefe lá do pregão. Não, porque tem uma moça que tá querendo me passar. Se você mandar para cá, nós vamos fazer ela desistir. Você vai ficar com uma vaga a menos. Ele quer? Foi assim, nós não queremos mulher. Nossa. Não, aí você vai entender. Calma. Você vai entender. Primeiro, ele queria colocar na época ainda que éramos 6. A gente sabia. Você imagina um serviço que só tem homem, extremamente machista, entra uma mulher no meio. E aí aconteceu pra quebrar o machismo. E aconteceu o que aconteceu na cirurgia geral, que a gente viu do lado acontecer, a galera do lado. Tinha uma mulher lá, e assim, a mulher chegava, não passava visita, levava a enfermaria toda avacalhada, os caras passavam a mão na cabeça dela e brigava com os outros. Falava assim, não, obrigação é do cara. Ela era R1, obrigação sua que é R2, o residente falou, não, ela é R1. Não, mas ela pode. Falei, não, pode escambau, que aqui não. A gente falou com o chefe na época, se entrar vai dar plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia, o primeiro mês todinho. Aí nós vamos saber se ela é forjada no ferro mesmo, você vai querer ortopedia, vai ser. Aí ela, o cara não deixou não, velho. Aí botou outro. Aí depois que virou 12, aí ficou bem mamata, aí colocaram mulher, entrou várias, teve uma que fez quadril, olha só, cirurgia de quadril, uma cirurgia pesada, e teve uma menina lá que fez quadril, mão e pé, que são cirurgias pequenas, hoje está lotado. Legal. Entendeu? Então, aqui assim, eu não conheço, não. Não, aqui não tem. Você vai ver muito BH, São Paulo. Entendi. Entendeu? Aqui ainda não chegou.
E você, Rodrigo, você lembra de algum perrengue? Nossa, eu passei muito perrengue, porque esse curso que eu fiz em São Paulo, ele é um modelo de residência médica. Eu trabalhava lá, igual ele fala, a gente cumpre uma carga horária. Pra você ter noção, eu trabalhava na residência todos os dias, eu só tinha um final de semana livre no mês. Então é um absurdo. Só que, em contrapartida, eu tenho 2 filhos e cheio de boleto para vencer, né? Que eles vencem sempre, né? E eu tinha que trabalhar para dar conta. Então eu não dormi, eu não sei, eu olho para trás e falo, não sei como é que eu dei conta desses 2 anos. Porque eu dava plantão, segunda, terça e quarta, direto de noite, e ia para residência direto de manhã. E eu trabalhava numa unidade, um hospital pequeno, em São Caetano do Sul, que é do lado, né? Como se fosse um bairro de São Paulo. E eu morava na Vila Mariana, era muito perto. Então eu ia para a residência 8 horas da manhã, saía de lá 6 horas, passava em casa, tomava um banho e ia para o plantão, 7 da noite. Saía às 7 da manhã. E eu era o único médico do plantão. Não tinha outro médico para dia. Meu Deus. Então era uma loteria todos os dias, porque eu ficava rezando para chover, para o paciente não ir, porque senão não dormia. E eu passei muitas semanas virado, assim, ó, 2, 3 dias direto, não sei como é que eu dava conta. E era muito engraçado, que a Virgínia, minha mulher, ela descobriu um osteosarcoma na mandíbula. E aí ela começou a ter um sono absurdo. E ela não dava plantão. Chegava na residência, eu lá acordadaço, parecia que eu estava tomando medicamento para ficar acordado. Ninguém entendia como que eu dava conta. E ela dormindo. E ela tinha dormido a noite inteira em casa. E a gente ria muito com isso. Aí o pessoal falava, pô, Virgínia, não é possível. Parece que você que deu plantão no lugar do Rodrigo, ele tá lá acordado e você tá aí dormindo. E depois a gente descobriu, ela teve que operar e tudo, mas era muito bom. Mas realmente muito puxado, muito cansativo. Mas sabe o que acontece? Você joga no automático, sabe como é? Mas é isso que a gente falou, que a medicina tem que ser para quem aguenta, para quem quer. Porque até você terminar a sua vida acadêmica, né? Vamos falar agora, ele acabou. Cara, é extremamente puxado. Você tem que se abdicar demais. E aí você começa a entrar nesse botão automático, você começa a noite plantão, noite virada e você vai trabalhando ali, entendeu? Então, na hora que você olha aquilo, você acostuma como seu normal. Pro resto das pessoas, o negócio assim, cara, como é que você dá conta? Eu falei assim, não, pra mim isso é normal. Aí na hora que ele sai dessa vida, manda ele tentar fazer de novo. Não dou conta. Não dá Só conta. de pensar nisso, eu já falo. Eu falo com a Virgínia, se eu tiver que voltar a dar plantão hoje, eu não sei o que eu tenho que fazer. Você entendeu? Porque é surreal. É igual eu já não, né, eu não trabalho fim de semana mais. Eu fico de sobreaviso. Então assim, sobreaviso é em casa. Assim, mas assim, não, amor, pega plantão, mas nem amarrado, todo dia na minha cama, cara, nada troca isso não. Tem dinheiro que paga isso não. É uma noite perdida, gente, você nunca mais recupera. É muito cansativo. E à noite parece que a hora não passa. Parece que 12 horas viram 24, é um caos. Você tá torcendo pra acordar e não... dormir assim, 10 minutos, aí vem... doutor, paciente, precisa atender. Nossa, mano. Aquela descarga de adrenalina. Não, gente, isso não faz bem pra ninguém. Como que pode isso? Não tem lógica. Como é que mantém a sanidade mental? Eu tinha então, eu não sei como, assim, eu tinha uma postura de dormir que era postura de vigília, né? Então você dorme sempre pronto pra levantar. Você olhava pra mim, eu tava dormindo parecendo que eu ia ser enterrado. Eu dormia assim, ó, deitado com os braços cruzados, que se me chamasse, você tava pronto. Acabou, assim, hoje, né, porque 5, 6 anos já aí né, vida mais tranquila, a vida você já começa a dormir igual gente, né, deitar na cama e poder dormir. Tinha plantão que eu dormia de crocs, não tirava. Porque quando chegava a emergência, eu já levantava do jeito que eu tava e já só pegava os tetos e ia correndo. Era loucura. Você entendeu? Isso que essa parte a galera não mostra. Não mostra. Tem que ter paixão, né? Fala sério. É muita dedicação, mas tem que ter paixão. A gente percebe, conversando com vocês, assim, no olhar, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, né? Eu fico vendo o Thiago falar, assim, e existe um estereótipo, assim, do ortopedista turrão, né? Desse ambiente muito machista e tal. Mas eu queria ouvir de vocês dois, assim, o que emociona vocês, assim, o que mais emociona vocês na medicina? O que você fala assim, nossa, isso eu vejo, quando eu vejo, mexe com o meu psicológico, é um negócio que me toca... Eu acho que assim, com o passar dos anos, a gente vai ficando cada vez, não frio, mas mais racional, tá? Então você vai começando a ver aquilo ali, de uma forma, sempre tentando visualizar a parte racional daquilo, certo? Mas, por exemplo, acidente com criança, isso mexe demais com a gente até hoje, né? Por mais que, já vi 1000 coisas e tal.
mas abala emocionalmente, né? Então, assim, como ele falou, criança chega engasgada, cianótica, você conseguir reverter uma parada em criança. O adulto te traz uma sensação muito boa. Você não perder seu paciente. Mas quando você pega, por exemplo, um idoso, poxa, beleza, você fica um pouco mais confortável, já viveu sua, né, longevidade e tudo mais ali. Hoje, né, qual eu brinco, dentro da minha área, quanto mais você vai afunilando, você vai saindo dessas coisas. Óbvio que né, chega um trauma mais grave ou outro pra gente. Hoje, igual eu te falei, não dou mais plantão de trauma, então assim, eu fico muito mais tranquilo em relação a isso. Mas o que eu gosto muito, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente, cara, assim, sabe que vontade de você pegar e levar pra casa? Uma senhora de 92 anos, olha só, 92. Extremamente lúcida, extremamente alegre, ativa, 100% funcional. Você olha pra ela, você só tem 80, só não tem 92. Que aí ela sentou ele, a filha tava com uma dor na coluna, poxa, 92 anos e tudo mais. Mas hoje vive uma vida assim, muito tranquila, fica só viajando entre a casa dos filhos. Então, os filhos moram em São Paulo, a maioria dos tratamentos eu faço em São Paulo e tudo mais. Mas assim, nós dois começamos a sentar e assim, ela alegre, sabe, o tempo inteiro, feliz, e ela assim, doutor, eu tô com 92 anos, o que eu tenho que esperar da vida? Eu tenho que fazer o que eu gosto mesmo. Aí a filha meio assim, mãe, eu acho que só devia emagrecer. Ela falou, não tem não. Ela um pouco mais cheia, não tem não. Só tá certo, só tá com 92 anos. Você já fez tudo que tinha que fazer, criou suas filhas, tá aí, seus netos, faz o que gosta. Aí ela, doutor, ela gosta demais de vir pra cá comigo. Olha isso, eu ri demais. Aí ela vai, mas por quê? É porque eu não regro tanto igual as minhas irmãs. Ela gosta de tomar uma cachaçinha todo dia antes do almoço. Falei, isso aí, continua tomando pra abrir o apetite. Para não. Toma a cervejinha dela. Com 92 anos, eu vou mandar uma senhora de 92 anos parar de fazer o que gosta. Jamais. Eu falei com ela, não, tá bom, a senhora não fuma, senão a senhora não tava conversando comigo aqui, né? Não é de comer gordura, nada pesado. Beleza. Não é sentar e encher o pote, não. É uma dosinha pequenininha de cachaça ali depois, antes do almoço, para abrir o apetite. Ótimo. Faça. Te faz bem. Continua. Você entendeu? Então, esses tipos de paciente, quando chega pra gente, que você vê um bom resultado, que te agradece depois de uma cirurgia, né? Depois de um tratamento ruim que ela passa por ali, e você vê a satisfação da pessoa retornar à sua vida, isso eu acho que é ainda, né, essa gratificação do curso, né? Toda essa outra questão que igual a gente falou, cada vez mais a medicina está virando um comércio, né, os gestores estão ali querendo, né, pegar e tirar né, água de pedra da gente ali para poder esmiuçar tudo que pode o profissional. Isso leva a um desgaste, mas na hora que você olha uma recuperação, algo ali que tá, sabe, você esquece tudo. E vem aquilo, pô, que legal, pude ajudar e tal. Você chega em casa bem, feliz, conversando com a esposa, né? Com a família sobre isso. Então, eu acho que toda profissão tem seu perrengue, mas tem A parte boa. a parte boa, né? A medicina eu considero a medicina como uma dádiva, assim, muito grande, de verdade. Eu, por ter vindo da enfermagem, ter galgado e chegado e me tornado médico, eu dou muito valor a isso, sabe? Eu quis muito isso, entendeu? Foi algo que eu quis bastante e eu entrei sabendo o que era. E a gente lida muito, é uma linha muito tênue entre a vida e a morte na medicina. A gente lida no mesmo plantão, assim, ao mesmo tempo que você dá uma notícia de que a mulher ganhou um bebê, você tem que dar notícia para uma pessoa que ela perdeu um ente querido. Isso é muito doído. E a gente não é treinado para isso, né, Thiago? A gente não é treinado para dar notícia ruim na medicina. E eu tinha um professor na faculdade de medicina que era um cirurgião, que ele fez uma aula pra gente sobre isso, falando sobre isso, porque isso não é abordado. E é muito difícil você fazer isso, porque eu não sei, eu sou muito apegado a isso. Eu não consigo lidar com uma forma muito racional com a coisa, eu não consigo não me envolver. Então, eu sempre pensava assim, gente, quando o paciente morreu, eu pensava, meu Deus, esse cara é casado, esse cara tem uma esposa em casa, ele tem uma filha que estava esperando ele tem um irmão que era apaixonado por ele, e o cara acabou a vida dele, sabe? Foi ceifada daquele jeito ali. Você tem que dar essa notícia, você tem que ser muito forte, você tem que ser muito, sabe? Você não pode perder aquela postura sua de médico, porque também se você se deixa envolver demais, você atrapalha todo o processo ao invés de ajudar. Porque a família tá
depositando em você toda uma confiança, inclusive para receber a notícia de óbito, né? Você tem que saber como você fala. Como conduzir. Então isso é muito pesado. Na realidade é aquilo, você tem que dar um soco na boca da pessoa. Como é que eu vou bater? Você tem que começar a pensar. Chorando não é. Se eu bater com força demais, eu vou machucar demais. Se eu bater mais devagar, talvez eu não cause o efeito que eu quero. Entendeu? Você não entende. Você tem que... Não, já várias vezes eu já saí do momento da emergência, fui pro conforto, chorei mesmo, assim, me recompus, voltar para dar notícia pra família, porque eu não sabia nem como eu ia falar aquilo. Eu trabalhei em São Paulo na linha de frente do Covid, quando tava aquele caos. Imagina, isso aí, ó, eu não peguei. Eu vou te falar, assim. Eu vi muito nego chorando, assim, ó. Enfermagem, técnico, médico, todo mundo assim. Gente, eu falo pra vocês assim, eu trabalhei numa unidade que era uma unidade de pronto atendimento, era uma UPA, e essa UPA se tornou uma área de referência a atendimento Covid. Só que ninguém sabia, como ninguém até hoje ainda sabe lidar tanto quanto isso, é algo muito novo. E a gente pegou aquele boom em São Paulo de gente, assim, filas quilométricas de atendimento, e você não sabia exatamente o que fazer. Aquela coisa de você não tinha um protocolo para seguir, e gente, não é mentira, era literalmente, o paciente entrava no meu consultório andando, em 10 minutos o cara estava morto. E a gente não sabia o que fazer. Isso era assim, desesperador. Porque eu tinha dias que eu saía de casa para trabalhar com medo, porque eu falava, eu não queria estar trabalhando, porque você tinha medo de pegar. Eu lembro que eu entrava nas enfermarias para passar, a Virgínia trabalhava comigo na época, eu tinha muito medo dela pegar. Então teve uma época que eu fiz com ela, eu falei, Virgínia, você vai ficar só na parte. Virou uma secretária minha, ela ficava só digitando as prescrições, as evoluções, e eu ficava só examinando os pacientes. E aí eu entrava na enfermaria, Érica, aquele tanto de paciente deitado, todos Covid positivo. Quando eu entrava na enfermaria, que me dava um negócio, eu falei assim, cara, eu tô entrando aqui, todo paramentado, né? Exatamente, tipo assim, o bicho tá aqui, entendeu? Tipo, eu posso pegar isso a qualquer momento. Quando eu digo que eu posso morrer daqui a... Exatamente. Eu posso usar o próximo. Sabe? A gente perdeu o colega nosso que trabalhava com a gente, um cirurgião que trabalhava com a gente, ele morreu. Foi horrível. Então, assim, o médico tem esse lado que é muito pesado e a gente não tem nenhum tratamento, a gente não tem nenhum suporte. Quem vai cuidar da gente? A verdade é essa, ninguém cuida da gente. A gente que tem de médico que perdeu mesmo, assim, a vontade de trabalhar e entrou em depressão pós-Covid, que tava nessas CIS de frente. Foi muitos. Teve muita gente que não trabalhou. Ficou em casa, preferiu não ganhar dinheiro. Cara, eu sou ortopedista e ponto, acaba, mas não dou plantão, vou ficar na parte de ortopedia. Porque muita gente foi recrutada, até ele que é especialista tinha que, vamos lá trabalhar e tal. O pessoal da residência... Teve um caso que um amigo meu me contou, foi lá em São Paulo também, e recrutaram toda a equipe de ortopedia. O negócio foi em Campinas, eu acho. E o treco tava tão feio que recrutou todos os médicos, né, cara? E assim, vamos separar as equipes, todo mundo vai cada um cuidar de um andar. Botaram a ortopedia toda pra cuidar. E os caras assim, cuidar de Covid, ortopedia, os caras são sagazes pra caramba. Aí era assim, aí os ortopedistas foram brigar e tal, falaram, não dá, a gente, né, tá acostumado a operar, perde mão de clínica, não tem jeito. Claro. Foi o último plantão de clínica que eu fiz em 2013. Poxa, eu não quero, não é que não vou falar que eu nunca vou fazer, mas eu tenho que me reciclar pra dar o melhor pro meu paciente, e não é da noite pro dia, em cima de uma zona de guerra que você vai começar a fazer isso. Aí botaram os caras pra fazer, os caras falaram assim, então tá, tudo que acontecer de ruim a gente pode chamar vocês da clínica para poder dar suporte. Aí os caras, não, beleza, então mas vocês passam visita. Os caras começaram só a repetir prescrição. O paciente, aí tipo assim, a clínica da ortopedia não dá alta para ninguém. Vai lá dar alta. Aí ficaram 15 dias fazendo a mesma coisa, deixando todo mundo internado. Então, às vezes o cara tava bom para ir embora e os caras foram deixando lá. Aí até que o diretor do hospital chegou e falou assim, não dá, a ortopedia não tá fazendo. Não, sai a ortopedia, bota a clínica pra poder girar essa enfermaria aí. Aí os caras voltaram pra cirúrgica. Eu falei assim, não, a gente não vai fazer. A gente não sabe fazer. E não adianta, igual eu falei, você tem que colocar quem entende, Pedro. Quem entende, porque era um negócio novo, que tava matando assim, e você vai colocar um cara que tá, sei lá, vamos botar um professor, 40 anos... sem tratar uma pneumonia, você vai mandar o cara olhar uma doença respiratória, inflamatória aguda, altamente infecciosa, da noite pro dia.
Entendeu? Não vai. O cara não vai virar especialista como ninguém virou. Nem quem lidava sabia, mas Nem pneu. Os caras que lidavam com aquilo todo dia ali, com doença respiratória, não conseguiram. Na realidade, até hoje, né, velho? É assim. não tem uma explicação. Parece que foi assim, uma seleção mesmo, ó. Quem aguenta vive, quem não aguenta parte. Doideira. É, ué. Loucura. Entendeu? Olha, meus caros, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que vocês fizeram algum sacrifício para estar aqui Mas hoje. acabou cedo, acho. Aqui, nós vamos fazer uma sessão só para você contar as piadas de ortopedista Não, que você eu vai não. trazer pra gente. Vai ser um Papo V2 especial, piadas de ortopedista. Vem. Nós vamos trazer Ortopedia não é medicina. pecado. Mas muito obrigada, de coração mesmo, viu? Eu sei que vocês abriram mão de alguma coisa para estar aqui hoje, né? Do tempo precioso de vocês, principalmente. Mas eu espero que, sinceramente, espero que todo mundo goste. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero que seja o primeiro de muitos, né? Aê. Foi um prazer também estar aqui. Bom conhecer você. Foi um prazer também, Rodrigo. Precisar, tamo aí. Era que a gente já Já tô acostumada. tá tomado. Mas muito obrigada para você que assistiu aqui até agora. Eu queria agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Equipe 1, na pessoa do Cleverson, que tem esse espaço, disponibiliza esse espaço maravilhoso para a gravação do nosso podcast. Muito obrigada e até o próximo.